Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, e vamos ler Hebreus capítulo 1, os primeiros versos do livro de Hebreus. Então vamos orar, iniciando o nosso culto nesta noite. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, mais uma vez nós lemos esta passagem da tua palavra que declara o senhorio e a autoridade do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Reconhecemos, Pai querido, a santidade, reconhecemos a divindade do nosso Senhor Jesus e pedimos que nesse tempo de reunião, separada para a glória do teu louvor aqui na tua casa, que o teu nome seja exaltado, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas. Pai querido Deus, nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, por isso nós não queremos nos agarrar a eles, segurar a eles, nós queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, pois o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, em nosso coração nesta hora do culto. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para te louvar e te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Valmir e a Dani vão nos ajudar na condução em cânticos de louvor e adoração nesta hora. Graças e paz, amados. Nós vamos cantar uma música bem antiga, bem conhecida, que fala que só há poder no nome de Jesus, só há cura e só há vida no nome de Jesus. Então, antes de cantar essa música, eu aprendi a louvar a Deus em espírito e em verdade da forma mais realista possível dessa frase. E eu queria dar um testemunho rápido de como foi que eu vi Deus dessa forma. Poder no nome de Jesus, cura e vida. Quando eu tinha 15 anos, eu tive um surto agudo de artrite reumatoide juvenil, um tipo de reumatismo degenerativo, e que estimava a minha vida até uns 30, 35 anos no máximo, sem cura. Hoje eu estou com 34. Um ano depois, Jesus me curou. Foi aí que eu conheci Jesus. Então, esse Jesus da cura, eu conheci. Esse Jesus do poder, eu conheci. E esse Jesus da vida, porque eu estou viva, estou bem e não tenho mais nenhum sintoma da doença. Então, eu creio que aqui, cada um de nós aqui, cada um de vocês, conhece a Deus em espírito e em verdade de alguma forma. Seja como Deus curador, seja como Deus de vida abundante, porque é a vida que todos nós temos em Cristo Jesus. Seja como Deus provedor, aquele que nos dá tudo daquilo que nós precisamos. Então, eu queria te convidar a louvar com alegria no seu coração e com liberdade. Se você quiser cantar, bater palma, exaltar, orar, com liberdade a esse Deus maravilhoso, que eu conheço e que eu sei que vocês também conhecem. Amém? Só há poder no nome Jesus, só há poder no nome Jesus, só há poder no nome Jesus, não há outro nome igual. Só
a cura no nome Jesus, só a cura no nome Jesus, só a cura no nome Jesus, não há outro nome igual, só a vida no nome Jesus, só a vida no nome Jesus, só a vida no nome Jesus, não há outro nome igual, não há outro nome igual, não há outro nome igual. E aproveitando que a gente está nesse período tão maravilhoso, né, de Páscoa, da morte e ressurreição do nosso Deus vivo, vamos louvar, vamos celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com as nossas orações. Amém, queridos? Pai querido, nós também queremos expressar a nossa gratidão neste dia pelo privilégio da tua casa, pelo privilégio de não estarmos sozinhos e termos pessoas que oram conosco, caminham conosco, compartilham as nossas cargas. E nesta hora, querido Deus, em que nós celebramos a tua ressurreição, que nós declaramos que o teu poder, Senhor, está neste lugar por meio da fé. Oh, querido Deus, nós abrimos o nosso coração pedindo que o Senhor fale conosco com a tua palavra, que a tua palavra seja o recado do Senhor para o nosso coração, que nesta noite o Senhor possa direcionar as nossas vidas, Pai amado, para perto de Ti, para o centro da Tua vontade, para o caminho correto, Senhor, que leva à salvação. Nós Te entronizamos e pedimos graça do Senhor na ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs, e eu convido para que juntos abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo de número 14. A partir do verso 15, a palavra de Deus nos diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece,
mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Por tudo isso lhe tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém. Fecha os teus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, nós nos rendemos ao Senhor diante da Tua palavra e mais uma vez clamamos Tua graça e Tua misericórdia para que haja compreensão e vida em nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir, se vocês que estão do lado de lá pudessem sentar do lado de cá, vai facilitar a minha vida. Eu não preciso ficar torcendo tanto, né? Fiquem bem à vontade, mas se puderem sentar-se aqui, eu agradeço, tá bom? Obrigado, viu? Esse texto, ele tem um coração. Tem um coração. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu procuro tentar encontrar o coração dos textos. Aquilo que é central, aquilo que é coluna, aquilo que nós chamamos de chave de interpretação. Quer dizer que todo o texto ele é visto a partir desta chave de interpretação, desta coluna que sustenta todo o texto, do coração do texto. E aqui é gostoso chamar de coração do texto, porque o coração desse texto é o amor. E Jesus vai falar para os seus discípulos que os discípulos precisam amá-lo. E se vocês amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E logo lembro de muitas vezes que conversamos a respeito da obra da salvação e explicamos para as pessoas e conversamos para o aprendizado mútuo, né? Pastor, quando ensina, também aprende.
de como é que Deus nos salva. E enquanto muitas pessoas estão tentando ser boazinhas para alcançar a salvação, nós, os cristãos, entendemos que somos bonzinhos porque a salvação nos alcançou. Parece uma coisa simples, mas não é não. Porque quando alguém tenta fazer o bem para ser salvo, ele está tentando ser justo com a sua própria força. E quando alguém faz o bem por ser salvo, ele está fazendo o bem por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus que foi recebido no coração. E então, esse texto, ele nos ajuda ainda a consolidar esse entendimento, porque Jesus fala assim, que guardar os seus mandamentos é uma consequência do amor que nós temos por Ele. Jesus diz o seguinte: se nós amamos a Jesus, nós conseguiremos guardar os seus mandamentos. Ok? Claro isso? Então, eu não procuro guardar os mandamentos para que isso gere amor na minha vida por Deus, mas eu procuro estar perto de Deus e conhecê-lo e amá-lo, porque amar a Deus resulta em eu quero fazer o que Ele pede, né? Poderíamos ilustrar nos relacionamentos naturais, marido e esposa, né? Relacionamentos afetivos que quando há amor, as tarefas elas são leves, mas quando não há amor, aí fica tudo pesado, né? Eu tenho que comprar uma flor no aniversário da Fabiana, mas que coisa, né? Tem que dar flor de novo, já dei flor no passado, e estas coisas, porque é difícil, por quê? Porque o amor está esfriando, né? Mas se eu tenho amor, tratá-la com respeito, com carinho, isso vai ser uma consequência. É isso que Deus está falando na sua palavra, que nós precisamos conhecê-lo e amá-lo, e então praticar os seus mandamentos vai ser uma coisa leve. Amém? Você quer fazer isso na sua vida? Você quer que o servir ao Senhor seja uma coisa leve na sua vida? Então vamos olhar para esse texto, entendendo que aqui há um coração, e esse coração é o teu relacionamento de amor por Jesus, por aquele que te criou, por aquele que tem planos e propósitos para a tua vida. Jesus está trazendo aqui uma grande revelação, uma revelação não para nós, mas para os discípulos, muito assustadora, porque Jesus está falando para os seus discípulos que Ele não ficaria mais com eles. Eu não vou ficar mais perto de vocês. Vocês não me verão como vocês estão vendo. E aqueles discípulos começam a entrar em conflito, porque Jesus era tudo de bom que tinha acontecido na vida deles. Jesus tinha transformado a vida de pessoas cujo grande desafio era trazer peixe no final do dia, em uma vida cujo grande desafio era trazer o reino de Deus para esse mundo. Então Jesus transformou a rotina de pessoas entre só trabalhar e ganhar dinheiro para uma rotina que tinha um sentido, que tinha um valor muito maior do que trabalhar para comer. A vida daqueles homens deixou de ser uma rotina de trabalho e canseira, para uma vida nobre, para uma vida de valor, com sentido. Quantas pessoas na beirinha da morte falam assim: puxa vida,
o que eu fiz de nada valeu a pena, né? E esses homens estavam caminhando nessa direção, de chegar no final da sua vida e falar assim, puxa, o que eu fiz foi pescar e comer, e sofrer um pouco mais, né? E que eram pescadores. E Jesus deu um sentido, eles deixaram as redes, passaram a ser pescadores de homens, e eles tinham muita alegria, viam milagres, mas agora o grande companheiro deles estava dizendo que não estaria mais por perto, e eles ficaram tristes. E Jesus fala o que para eles? Vocês não me amam, como vocês dizem que me amam. Dura palavra, né? Vocês não me amam, como vocês estão falando que me amam. Porque se vocês me amassem, vocês ficariam felizes com o fato de eu não estar mais com vocês. Porque o fato de eu não estar mais com vocês significa que eu estou com o Pai, que eu estou voltando para Deus. O fato de eu não continuar com vocês significa que o que eu estou falando é verdade, que o propósito de Deus para as suas vidas vai continuar, e se eu ficar com vocês, essa coisa vai parar, esse projeto vai parar. Então eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Esta é a grande revelação do Evangelho de João, capítulo 14, e também depois no capítulo 16. Jesus está falando de um outro momento, de um outro mover, que é a vida dos discípulos na companhia do Espírito Santo, do Espírito de Jesus com eles, mas não do jeito que era antes, comendo, dormindo, se levantando cedo, mas de Jesus com eles em espírito, do Espírito de Jesus dentro deles. E irmãos e irmãs, esta palavra se realizou, esta palavra se materializou. Jesus morre, daí celebra a Páscoa, né? Depois ele é assunto aos céus, ele não é mais visto, e depois de 50 dias depois da sua ressurreição, vem o Espírito Santo, batiza aquele povo, e cumpre-se a promessa do Senhor Jesus. Ali nasce a igreja, e eu queria que nós juntos fôssemos muito exortados por esta palavra agora. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa assim: ai, se eu tivesse lá com Jesus, lá no tanque de Betesda, quando ele curou aquele aleijado das pernas, eu iria ser curado também. Eu pergunto, será? Porque lá no tanque de Betesda tinha mais de 100 de doentes, e só um foi curado. Ah, se eu tivesse com Jesus quando ele passou por Jericó e ele curou o cego de Jericó, e então eu iria gritar também e eu receberia a minha bênção. Será? Será que você receberia a sua bênção? Ah, se eu tivesse andando com Jesus e quando ele estava lá sentado na mesa, eu iria beber das suas palavras, eu queria ouvir da boca dele aquilo que ele tinha revelado o reino, eu queria me alimentar de Jesus, da sua palavra, do seu ensino. Será? Ou será que nós seríamos como os fariseus, que arrastariam a adúltera pelos cabelos para dizer: Jesus, o que o senhor diz disso? Esse tipo de pecado, como é que o senhor lida com isso? O senhor que é santão aí, Fala, Jesus, fala que eu quero ouvir.
Ou eu ia dizer assim: fica quieto, cego, fica quieto, fecha essa matraca, está atrapalhando o culto, o pastor está falando, fica na sua, depois você marca um horário com o pastor, fica aí. Ou talvez eu ia dizer assim: mas que desperdício, hein? Que desperdício essa mulher derramando perfume nos pés de Jesus. Tanta gente passando fome nesse mundão do meu Deus. E essa derramando perfume aí, perfume caríssimo, podia vender o perfume e dar para os pobres. Quando eu leio esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou profundamente exortado. Porque o Espírito Santo conosco é a mesma coisa da pessoa de Jesus com eles. Esta revelação, este entendimento, é um entendimento confrontador. Porque o Espírito Santo andando contigo é como Jesus no caminho de Emaús com os dois rapazes. O Espírito Santo aqui na igreja, na sua vida, no seu quarto, para te ensinar as coisas de Deus, é como a pessoa de Jesus, enquanto ele estava na casa da sogra de Pedro, né? Pedro morava com a sogra. Ai, abençoado, né, sogrinha? Feliz ele. Hoje eu não posso fazer piadinha de sogra aqui, né? Mas Jesus ali naquela casa onde tinha comida, tinha alguém doente. O Espírito Santo para nós é a presença de Deus. Porque Mateus 28 diz assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, curem, batizem, ensinem, e eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Não é legal isso? Jesus está conosco todos os dias, em todo o tempo. O Espírito Santo está conosco, por isso que Paulo aos Efésios fala assim: não entristeçais o Espírito. E lá, entre tantas coisas, está falando para a gente não falar palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tralalá, tralalá. Não entristeçais o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo está aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aqui conosco. E enquanto nós vamos pregando o Evangelho, servindo ao Senhor, servindo pessoas, alguns cegos vão clamando e vão recebendo cura. Alguns, do ladinho da cura, ficam reclamando do cego. Alguns vão adorando a Deus de forma mais profunda. E alguns vão reclamar do que adora a Deus de forma mais profunda. Porque o tanto que amamos a Deus vai determinar o nosso comportamento. Nós vamos dizer: não é desse jeito que se faz o negócio. Mas o que eu tenho muita clareza é que o Espírito Santo em nosso meio é Deus conosco, tal qual Jesus era lá na Palestina, andando pela Samaria, nas estradas empoeiradas da Judéia, curando, libertando,
pegando crianças no colo, dando atenção à viúva pobre que deposita sua oferta no gasofilácio, fazendo o ministério acontecer. Do mesmo jeito, nos dias de hoje, há oportunidade para pessoas serem abençoadas. E a diferença, quem faz somos nós. Eu escolho estar no meio daqueles que creem e no meio da multidão vão e tocam nas vestes de Jesus, ou daqueles que só estão no meio da multidão. Como disse, nesta noite a palavra de Deus, mais uma vez nos confronta para sermos pessoas que vivem a presença do Espírito de Deus e desfrutam dela. Qual que é o coração desse texto? É o amor. Ame a pessoa do Espírito Santo. Agradeça a Ele, porque quando você vai se deitar, Ele está perto de você. Agradeça a Ele, porque quando Ele se levanta, Ele está perto de você. Agradeça a Ele pela paciência que Ele tem com você quando você murmura, e Ele fala assim, caramba, murmurão, esse meu filho, né? Reclamão, mas eu estou aqui. Se ele parar de murmurar e começar a conversar comigo, vai surgir coisas melhores. Uma das pérolas do Novo Testamento está aqui nesse texto, quando Jesus, encerrando esse momento de ensino, diz assim: vamos daqui, o príncipe deste mundo está chegando. Uma figura de Satanás, uma figura de Judas também, e também uma figura dos soldados romanos. O inimigo está chegando, mas aqui é uma figura do inimigo espiritual do Senhor, do nosso inimigo também. E Jesus fala uma frase que eu gostaria de desafiá-lo a você dizer: esse é o meu grande objetivo na vida, meu grande objetivo na jornada. Versículo 30: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Já não vos falarei muito convosco, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Essa ideia de ele nada tem em mim, eu queria que você orasse ao Senhor e refletisse sobre isso, porque esta é a grande virtude do nosso Senhor Jesus. O autor de Hebreus fala que ele nunca pecou. Amém? Você crê nisso? Jesus nunca pecou? É um fundamento da nossa fé. Jesus nunca pecou. Por isso ele disse: o diabo não tem nada em mim. O diabo não tem nada em mim. Na minha vida não tem legalidade. Na minha vida não tem brecha. Na minha vida não tem pendência. Eu sei que não é verdade. Não é verdade, ainda não é verdade. Mas é o nosso alvo, sermos como Jesus foi. O inimigo não tem nada em mim. Como é que eu consigo chegar nesse estágio em que o inimigo não tenha nada na minha vida? Através do meu amor pela pessoa de Deus, através do meu amor pela pessoa do Espírito Santo, que está neste lugar. Ele está aqui hoje.
Amém? Ele está aqui e Ele pode te tocar. Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça e em alguns instantes, refletir sobre a palavra do Senhor ministrada. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Fale com o Senhor agora. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por teu grande amor pelas nossas vidas e pedimos perdão, Senhor, pelas muitas vezes que nós ignoramos esta presença poderosa ao nosso lado. Quantas vezes valorizamos mais a dificuldade, valorizamos mais as preocupações, as lutas. Nós queremos te valorizar, Espírito Santo, nós queremos andar contigo. Obrigado, Senhor, por teu amor e teu cuidado para com as nossas vidas. Nós recebemos a tua palavra, Senhor, como porção de graça, de vitória sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és grande, Deus.
Tu és grande, Tu és poderoso em nossas vidas, Tu és poderoso neste lugar, Senhor. Não há nada que se compare ao Senhor, não há nada que se compare ao Teu poder. Agora nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, que as dificuldades pelas quais o Teu povo passa e são apresentadas em oração, essas dificuldades recebem a visita do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, a aflição que é apresentada, a luta que recebe agora, Senhor, o clamor do Senhor, recebe a intervenção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós Te honramos, Espírito Santo, neste lugar. Nós cremos que o Senhor está passando, nós cremos que o Senhor está passando e está colhendo a lágrima, Senhor, daquele que busca sinceramente ao Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está ouvindo o clamor do cego que clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós queremos ter um comportamento igual a daquele cego. Nós queremos ter um comportamento de fé, um comportamento de insistência diante do trono, um comportamento de clamor, de desespero santo, que traz a bênção e o poder do Senhor. Dá-nos, Pai querido, um coração como o daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que tinha essa doença incurável e que perseguia Jesus, e que perseguia a sua cura, e tinha uma fé que não desistia, e tinha uma fé que não olhava para as circunstâncias. Pai querido, nós cremos que o Senhor está neste lugar, e nós queremos nos comportar como aquela mulher. Nós queremos também nos comportar, Senhor, como aquela pecadora que chegou diante do Senhor Jesus e sabia que o Senhor a tinha perdoado, por isso não tinha mais culpa no seu coração, não tinha mais peso na sua consciência, mas tinha um derramar de gratidão, que olhava para o valor daquele perfume e que fazia pouco caso do valor, porque estava diante de um amor tão grande, tão perdoador, que dava sentido à sua vida. E ela derramava aquele bálsamo para adorá-lo, e ela derramava daquele bálsamo para prepará-lo para a sepultura, ela derramava daquele bálsamo para profetizar que o Senhor Jesus cumpriria com o seu corpo e com a sua vida a promessa de salvação. Oh Deus, proferida desde a criação. Pai querido, dá-nos um coração como o daquela mulher, que valoriza a Tua presença, que anda na Tua presença, que reage à Tua presença, Pai querido, não olhando para as circunstâncias. Livra-nos do espírito crítico, livra-nos do lábio, de sermos lábios murmuradores, e dá-nos um coração que ama ao Senhor e ama a Tua presença sobre todas as coisas. Recebemos a Tua bênção neste lugar, nesta noite, que é o alimento da Tua palavra. E ao sairmos daqui, querido Deus, pedimos que no caminharmos contigo possamos ter histórias para contar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Teu povo, porque aqui está um povo que tem história para contar. História de como o Senhor interviu na casa, história de como o Senhor interviu na saúde, assim como a Dani testemunhou já nesta noite, história de como o Senhor interviu na vida financeira, história de como o Senhor interviu nas nossas histórias. Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor está abençoando o Teu povo, e há uma unção sobre este lugar, que despedaça o jugo. Nós Te honramos, nós Te agradecemos, Pai querido, por Tua doce palavra, que alimenta o nosso ser, que alimenta a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Receba esse confronto carinhoso do Senhor, porque Ele te ama. Amém? Amém? Troque as palavras do teu lábio. Não tem coisa que você está falando de alguém, mas se aquela pessoa tivesse do seu lado, você não falaria do mesmo jeito? Eu tenho, né? Às vezes eu falo assim, ó, eu estou falando desse jeito, é verdade, né? Mas se a pessoa estivesse aqui, eu usava outro tom para falar. Que você possa saber que o Espírito Santo está sempre com você. Guarda a porta dos teus lábios, que os teus lábios sempre hajam com fé na presença dEle,
pertinho de você. Amém, queridos? Sexta-feira, 8h30 da manhã, nós vamos tomar café juntos aqui na igreja. É o nosso café da manhã de Páscoa. Se você não estiver viajando, vem, levante de madrugada no feriado, né? Levante cedo, vem aqui prestar culto ao Senhor. Nós vamos começar 8h30, tem café da manhã, tem Santa Ceia, tem palavra, e o café é você que traz, tá bom? Não, o café não precisa, tem café, tem leite, né? Tem as frutas, mas traga um prato, aquilo que você ia comer em casa, e venha compartilhar com o povo de Deus. Amém, queridos? Deus os abençoe, vamos em paz, vamos servir ao Senhor, o nosso Deus poderoso. Amém. Glória a Deus.